gravar. Pronto, a aula está gravando agora. Deixa eu só conferir aqui no aplicativo. Está gravando a aula agora, certo? Pronto, veja só. A gente começou na última semana, né? Aliás, antes disso, algum professor teve dificuldade em entrar na aula com vocês? Vocês conseguiram? Como é? Não, não teve dificuldade, não. Foi assim. Até mais rápido de entrar que o Zoom. Certo. Na minha opinião, eu prefiro o Zoom, né? Mas optaram por esse aplicativo. É porque o Zoom tem limite de tempo. E esse aqui não tem. Tem isso também. Exatamente. Né, por essa questão aí do limite do tempo que esse aplicativo não tem, né? Esse aplicativo, professor, come o espaço do celular da gota. Esse não, esse é bem levinho. Ele é mais que o Zoom. O Zoom tem tipo 30 e não sei quantos, tem 3, é por votação. Pronto, ok. Então, é o seguinte, vejam. A gente vai se adaptando, né, ao novo aplicativo, à nova realidade. Mas a gente vai seguindo nossas aulas, tá bom? Então, assim, a gente começou semana passada a ver o Renascimento Científico e Cultural. Nada mais é um período na história, né? Um período na história da cidade, em que vai haver uma busca. Eu só preciso que vocês desliguem os microfones, tá certo? Tem alguém com o microfone ligado aí ainda? Pronto. Vai haver uma busca, né, de um retorno para a Antiguidade Clássica, né, para o período ali da Antiguidade Greco-Romana. E nessa questão aí, com base nessa questão aí, algumas mudanças vão haver na sociedade. Mudanças de que tipo? Mudanças como se fosse como é que eu vou dizer? Mudanças no pensamento das pessoas, na maneira de ver as artes, na maneira de ver o mundo. Tá certo? Foi justamente isso que a gente começou a ver semana passada. Hoje a gente vai dar continuidade a partir da página 79, tá certo? Página 79. Vocês podem seguir para lá. E daí a gente vai fazendo aí nossos comentários, tá certo? Então, o renascimento, pessoal, na verdade... Pode falar. Aquela prova de história do SAI digital não tava fácil, não. Tô entendendo. Eu não vi, não. A gente não tem acesso, não. Não. João Paulo, não gostei da prova. Eu não sou tão história, você sabe. Porque eu faço quase todas. Só que a do SAI tava horrível. Tá, depois eu vou dar uma olhadinha. Quando vier pra gente. Sim, pessoal, ela vai ser uma postura, né? O Renascimento vai ser uma postura adotada por boa parte da sociedade europeia. E assim, além disso, vai ser um período em que grandes mudanças vão acontecendo, né, no pensamento das pessoas e que principalmente vai haver um contraponto, né, aos ensinamentos da igreja, né, ao que a igreja pregava como verdade absoluta nesse período. Lembrando que sempre que nós nos referimos à igreja, nós estamos nos referindo à igreja católica, porque era ela quem dominava, né, era quem controlava todo o conhecimento da época, tá certo? Então, o Renascimento, ele tem algumas características, né, algumas características fundamentais. A primeira delas é o classicismo. O classicismo, pessoal, nada mais é do que um conceito, né, um conceito político, cultural, que vai se basear lá na cultura greco-romana, né, na cultura dos gregos e cultura dos romanos. Foi na época em que os deuses também tinham características gregas e romanas, né? Tudo tem características greco-romana, tá certo? Tudo era baseado na cultura greco-romana. A cultura greco-romana, ela vai morrer, entre aspas, para quando chegar no nascimento, ela recomeçar, ela recuperar o seu valor. Além disso, vão ser percebidas algumas mudanças na maneira de escrever, né, na literatura, vamos dizer. Então, o que é que vai ser escrito durante o Renascimento? Vão ser escritas obras, vão buscar exaltar as navegações portuguesas. Aí a gente tem destaque para a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, né, que ele tenta, Camões vai tentar transformar
portugueses em heróis, vamos assim dizer, né? Heróis que se lançam ao mar em busca da... Pode ter que todo mundo ligar o microfone, viu? Tem o microfone ligado aí ainda. Murilo, eu preciso que você desligue seu microfone. Eita, não tá ligado? Aham. Vai ser nesse período aí, por exemplo, né, que alguns grandes textos, né, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, vai fazer uma ruptura com a Igreja Católica. Por quê? Porque vai ser um livro em que ele vai escrever a respeito, né, do céu, inferno e purgatório, né, e mostrando como é, né, a condução de uma pessoa para esses lugares. Então, quem é que está lá, com quem é que a pessoa se encontra, aquela coisa toda, como é que o inferno é organizado, o purgatório, como é que o céu é organizado. Então, assim, é um texto bem interessante, na verdade. Eu li alguns pedacinhos dele, e nesse texto ele tenta trazer, na verdade, tenta mostrar, na verdade, fazer uma crítica às crenças que haviam naquela época ali, tá certo? Então, existem vários textos na literatura renascentista, a gente destaca esses dois aí, que inclusive são os que o livro de vocês traz também, né? No caso, os Lusíadas de Camões e a Divina Comédia de Dante Alighieri, tá certo? Pessoal, alguma pergunta sobre o classicismo? Alguma coisa a questionar? Pode seguir? Então vamos lá, vamos tocando o barco então. A segunda Em que característica, página é? 70, a gente vai para a página 80 agora. Tá bom. O hedonismo, pessoal, é a busca, né, a exaltação pelo prazer. Na Idade Média, para você ter ideia, primeiro eram as coisas do céu e depois eram as coisas da terra. No Renascimento, vai se inverter. Primeiro, da satisfação do ser humano, a busca do prazer pelo ser humano, e em segundo lugar, que vem as coisas divinas. Tá certo? Por quê? Porque na Idade Média, nós vivíamos em uma sociedade de característica mais teocrática, ou que vivia dentro do teocentrismo, ou seja, tinha Deus como centro do universo. Tudo partia de Deus e tudo era para Deus. Tá certo? Tudo deveria ser ali voltado para a crença, né, para que o ser humano vivesse mais próximo de Deus. Já no Renascimento, nós vamos passar para o período do antropocentrismo, ou seja, o ser humano é que passa a ser o que é mais importante do universo. E a busca do prazer por parte do ser humano é o grande, vamos dizer, deixa eu ver qual é a palavra que eu vou usar, o grande mote, né? Ou seja, o grande objetivo, né? É buscar aí a exaltação do ser humano, na verdade. Então, enquanto no primeiro momento a gente tem Deus como centro do universo, a gente tem Deus como sendo o que há de mais importante e como sendo o primeiro de tudo, no Renascimento a gente vai ter o contrário, a gente vai ter o homem como o que há de mais valoroso no universo. Isso é visto em algumas obras, né, que se exalta, né, o ser humano. Como vocês têm aí exemplo, né, ele fala das obras de Boccaccio, de William Shakespeare, né? William Shakespeare tem obras belíssimas, como Romeu e Julieta, por exemplo, com certeza esse é o conhecido de Shakespeare, em que mostra ali, né, em que é, nós saímos do tema religioso e passamos para um tema mais humano, né? Romeu e Julieta, por exemplo, o amor O de dois jovens. científico. Não, ainda não. Romeu e Julieta, Tá falando do ser humano em professor. si. Romeu e Julieta naquela obra que eles morrem tudo no final. Isso. Uma peça de William Shakespeare, né? Que fala do amor de dois jovens, né? De duas famílias que são rivais, né? Dos filhos que são amigas, na verdade, e que eles fazem de tudo para ver esse amor, né? E no final das contas acabam que os dois morrem, né? Não puxa tanto para o lado religioso, né? Mas ali centralizada as duas pessoas, né? E outras peças que Shakespeare ele escreveu, tá certo? E nós temos, né, uma terceira característica que é o naturalismo, né? Como o próprio nome já diz, a presença, né, a valorização do que é natural de fato, do que de fato faz parte da natureza humana. Então nós temos isso descrito em diversas obras, né? Então tem o Nascimento de Vênus, por exemplo. Vocês têm também aí uma obra retratada
Lucas Cranach, né? Tá certo? Nós temos também aí um quadro aí no livro de vocês, que é a Escola de Atenas. Esse quadro ele é interessante que praticamente todos os grandes pensadores da humanidade estão nele. Depois vocês pesquisam na internet. Um Quem é deles aí? que tá aí eu reconheci que é Pitágoras. Isso tem Pitágoras, tem Platão, tem Aristóteles, tem Sócrates. Ou seja, tem uma imagem na internet desse Olha quadro. só, não tem esse cara aqui que tá com a menina no caderno. Foi aquele cara que inventou aquela equação que até caiu na prova de matemática no ano passado. Alguém se lembra? Ah, depois vocês pesquisam na internet. Tem o nome de cada um. Vocês pesquisam Escola de Atenas, pessoas retratadas. Aí eles colocaram uma setinha e colocaram quem era quem. Tá entendendo? Observe que a ideia é centralizar no ser humano. Né? Se fosse um quadro da Idade Média, primeiro estaria Deus aí em algum canto e depois estariam os outros, né? Como é um quadro renascentista, primeiro, né, há um destaque aí para o ser humano e Deus não aparece no quadro, né, na verdade, né? É somente o ser humano. E no quadro ali, Caça ao Veado, né, de Lucas Cranach, vocês têm aí a natureza tratada da maneira que ela é, na verdade, né? O verde, os animais, os rios, o rio, né, aliás, tudo isso aí. E por último, né, mas não menos importante, nós temos o racionalismo, né? Uma visão que vai marcar uma ruptura, na verdade, né, com o pensamento católico. Por que pensamento católico? Sempre lembrar o seguinte: antes do Renascimento, todo o conhecimento que era produzido era dentro dos mosteiros, dentro da Igreja Católica. Então, quem estudava? Os padres. Quem tinha conhecimento? Somente os padres. Eles tinham também acesso a tudo, a todo o conhecimento científico que existia na época, né? Então, quando as pessoas... Só um minuto, viu, pessoal? Vou dar uma pausinha aqui no áudio. Não vai dar para esperar eles não. Vai puxar muito, né? E hoje é basicamente pouca coisa que eu tenho para passar para vocês. Então, assim, o racionalismo, ele é uma visão que vai combater justamente essa monopolização do saber, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica era quem detinha tudo. Então, todos os livros da época estavam tudo lá, tá certo? Professor, Oi. eu lembro que ano passado a gente estava falando dessa questão da igreja. Aí o senhor falou que foi o tipo das bruxas, eu acho que a gente estava falando, o senhor falou que bruxas antigamente eram denominadas aquelas que contradiziam a igreja. Então é nesse tempo, tá? Isso, exatamente, Idade Média, né? E Todo era conhecimento- Isso, todo conhecimento ficava dentro dos muros da igreja, tá entendendo? Aí os racionalistas, né, do Renascimento, eles vão tentar levar o conhecimento para fora. Pra vocês terem uma ideia, o negócio era tão sério que Leonardo da Vinci ele começou a fazer estudos em cadáveres. E a Igreja Católica começou a perseguir ele por conta disso, porque ele disse que ele tinha que deixar os mortos sossegados, né? Então, assim, observa que era uma limitação ao conhecimento grande, né? E Leonardo da Vinci, para vocês terem ideia, ele só não fez dar o nome de pressão alta, mas que descobriu estreitamento de vaso sanguíneo, colesterol juntado, gordura juntando dentro dos vasos sanguíneos, tudo foi ele. Só faltou ele colocar o nome, colesterol e pressão alta, tá entendendo? Por quê? Porque ele dissecava os cadáveres, né? Ele cortava o cadáver, né? Ia dissecando parte por parte, ia vendo que talvez tinham causado ali as mortes, né? Ele só não fez colocar o nome infarto, né? Mas o resto, ele desvirou tudo. E era Tem um que ser gênio, muito cara. frio para fazer uma coisa dessa, né? Armaria, eu tinha Foi? coragem não de abrir uma pessoa. E também aí, pessoal, não vão ser os princípios religiosos que vão ditar os estudos, e sim os princípios humanos. Ou seja, mais uma vez, sempre desse conceito. Sai o eurocentrismo e surge o antropocentrismo, ou seja, deixa de ter Deus como centro de tudo e passa a ser o ser humano como centro de tudo, né? É o centrismo,
Deus como centro de tudo. Antropocentrismo é o homem como centro de tudo, ou seja, é para o homem e pelo homem que todas as coisas elas são feitas, tá certo? Gente, eu sempre dou uma dica do seguinte: quando nós estivermos estudando o Renascimento, sempre tentem, tá certo, fazer uma pesquisa, sempre tentem conhecer a figura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cara, na minha opinião, foi o cara mais cara, um dos maiores gênios que existiu. Inteligente da história. Um dos mais, sem dúvida. Sem dúvida. Existiram muitos homens inteligentes, mas ele... Só um minutinho, Uma coisa interessante que Leonardo, esse cientista, ele simplesmente fez tudo sem estudo, porque antigamente era a igreja, só que tinha os estudos eram os padres e os líderes religiosos. Então ele foi descobrindo tudo sem estudo. Uma coisa impressionante, né? Na verdade, assim, ele era autodidata, né? Ele estudava sozinho. E uma coisa interessante sobre Leonardo é o seguinte, algumas coisas interessantes sobre ele, né? Ele, ele tinha alguns hábitos bem estranhos, cara. Então, assim, ele escrevia com a mão esquerda, certo? Nada demais até agora. Só que todo mundo que escreve começa da esquerda para a direita. Não é assim? Ele escreve, né, nesse movimento. Ele começava de trás para frente. Ele escrevia de trás para frente, o cara. E com a mão esquerda ainda mais. De trás para frente. Aí, como é que as pessoas faziam para ler os escritos de Leonardo da Vinci? Tem que colocar um espelho de lado do que ele escreveu e ler pelo espelho. Era onde você vê. E assim, ele desenvolveu, só para vocês terem ideia, uma máquina que ia voar com uma hélice, que ia conhece por helicóptero. Ele criou todo o projeto do helicóptero. As roupas de mergulho, ele criou o projeto. Ele criou o projeto de tanque de guerra e de uma espécie de paraquedas. Tá certo? Ele tem todos esses projetos ali. Aí tem um documentário dele bem interessante. Eu não sei nem se ele está disponível na meio público. Que nesse documentário eles tentam. Só um minutinho, viu, gente? Sim, gente, desculpa, voltando aqui. Então, Leonardo da Vinci, cara, aí tem um documentário sobre ele muito interessante. Eu tenho esse documentário em DVD, mas e além de tudo é legendado, né? Nem tudo ele tá em inglês, tem que ler da legendazinha. Mas talvez a gente assista, né? Quem sabe então, ele é muito interessante. E ele fala no documentário justamente o seguinte, ele fala no documentário. Ele fala que Leonardo da Vinci ele foi a mente, né, uma das mentes mais enigmáticas da história. Porque era assim, pensa comigo, ninguém imaginava que criasse uma máquina de voar, e ele vai desenhar isso aí. Aí foi o que fizeram, chamaram algumas pessoas, né, inclusive representantes das forças militares e tudo mais, para pegar essas invenções de Leonardo da Vinci e testar para ver se funcionaria. Então, cara, o mais interessante disso tudo é o tanque de guerra que ele criou. Ele criou um tanque de guerra de madeira, parecia um disco voador redondinho. Só um minutinho, viu, gente? Novo. Olha, aqui já passou vendendo. Passou agora o carro do ovo, passou logo cedo o carro do pão e passou o carro da película do celular. Que eu nem sabia que tinha carro de película de celular. R$ 7 a película. Cara, Aqui, só tá faltando o carro do. Só tá faltando o carro do carro. Ué, o carro, realmente, né? Mas, cara, a hora da sorte deve estar passando logo. Você já viu o carro da pizza? Tipo, Já vi também. Já vi também, né? Interessante. Isso é bom, isso é bom. Só Isso falta é, o carro da geladeira. isso é economia girando, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Aí, assim, chamaram, né? O tanque de guerra dele parecia um disco voador redondo, de madeira.
e tinha uns canos por onde os soldados deveriam atirar. Aí vê que interessante, viu? Vê que interessante. Leonardo, ele tinha mais ou menos noção da mente que ele tinha, né? E mais ou menos ele imaginava que essa mente dele iria ser. Só um minutinho, viu, pessoal? Então, aí quando foram estar, né, os inventos de Leonardo da Vinci, né, chamaram pessoas, inventores, construtores, engenheiros, para testar os inventos de Leonardo da Vinci. Qual é o Aí, problema? Você fica assim toda hora. não é porque às vezes passa um barulho, às vezes chega uma pessoa, chama, tá entendendo? Aí eu preciso, né? Aí vamos lá. Aí quando pegaram ali os inventos de Leonardo da Vinci, iam testar, só dava errado. Ia testando, dando errado. Aí, sério, Chico, por que será que o camarada ele inventou? Aí começaram a pensar logo que não, Leonardo da Vinci ele errou alguma coisa. Quando foram perceber, quando foram estudar, sabe por que perceberam em Leonardo da Vinci? Leonardo tinha tanta noção que ele era diferente das outras pessoas, ele tinha tanta noção de que ele era um gênio para a vista da época, que ele de propósito, preste atenção, viu, gente? Ele de propósito colocava um erro no projeto que só ele sabia a solução. Entendeu? É, tá gravando sim, viu, Thalita? Tá gravando sim. É por conta que a gente tá usando outros aplicativos. Aqui tá uma. Tá aparecendo o Mas estúdio por da que Globo ele aqui. fez isso? Para que se alguém roubasse os planos dele, Murilo, ninguém conseguisse fazer as invenções dele. Só ele É sabia. tipo, fazer um invento para enganar um inventor. Exatamente, justamente. Aí, cara, o camarada, ele era um gênio, muito à frente. Então, assim, Leonardo da Vinci, ele era uma pessoa que ele pensava 200, 300 anos na frente. Ele tinha uma cabeça, vamos dizer, mais avançada que, que as outras pessoas. Professor, Oi? Ele tinha um cérebro ele pensou 500 anos à frente. Veja, que hoje tem aqueles helicópteros, aqueles aviões, tudo ia evoluir, tá? Ele pensou 500 anos à frente. E justamente também assim, né? Além dessa questão também, né, de ele ter pensado justamente à frente do tempo dele, assim, se você vai analisar as pinturas de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? As pinturas de Leonardo da Vinci, elas são pinturas. Depois eu fecho. São pinturas que, assim, até hoje intrigam as pessoas. A Mona Lisa, né? Gioconda, né, o nome daquela pintura, o nome italiano. Nós conhecemos ela por Mona Lisa. Para Até hoje tem reconhecer que mistério. foi tão grande, a Mona Lisa é a pintura mais importante do mundo. Mais importante do mundo, exatamente, né? E, assim, ela é um enigma só, porque algumas pessoas falam que a Mona Lisa de fato existiu. Aquela pessoa que ele pintou era de uma família nobre, ele foi maternidade daquele quadro. Já outras pessoas falam que, na verdade, ali era a visão feminina que Leonardo da Vinci tinha de si próprio. Ele entra naquele quadro. A Última Ceia, né, o outro muito famoso de Leonardo da Vinci, o pessoal que acredita muito em teoria da conspiração, essas coisas, começam a falar que tinha segredos ali naquele quadro, né, tem mensagens ocultas, mensagens secretas a respeito, né, de uma possível família que Jesus teria estabelecido depois da ressurreição dele, aquela coisa toda. Inclusive tem um filme, né, o filme O Código da Vinci, né, que é um filme policial, né, um filme de teoria da conspiração, que fala justamente a respeito dessas questões aí. Então, assim, cara, pesquisa a figura de Leonardo da Vinci. Na minha opinião, a figura histórica mais interessante que tem, né?
É um cara muito interessante, assim, a forma como ele fez as turas, a forma como ele inventou as coisas que Leonardo da Vinci inventou, né? São assim, coisas que escapam viu? Que escapam da nossa racionalidade, na verdade. Oi, pode falar. Então, o Leonardo da Vinci, ele era de tudo um pouco. Ele era cientista, ele era engenheiro, ele era inventor e ainda mais ele era pintor. Vamos lá, ó. Pintor, escultor, inventor, vamos dizer assim, de certa forma, Engenheiro. artista, engenheiro, né? Se eu não me engano, sabia tocar instrumentos também. Assim, era um camarada. Eu até brinco muito, sabe? Às vezes eu tô conversando com o Cacheado, eu digo assim, vê como é, ó, porque Cacheado, ele é escultor, é pintor, é músico, é poeta, é escritor, é ator, é... faz um monte de coisa, né? Eu digo, vê, um camada só, com tanto talento, e eu não tenho nenhum desses talentos artísticos, né? Então, da mesma forma, é Leonardo, né? Leonardo, ele tem um monte de talento artístico, né? Então, assim, se vocês... Eu acho que o nem que talento eu tenho. que tem... Somos dois, João Paulo. Não tem muita. Não Mas, fala, mas observa o seguinte, Leonardo, pesquisa sobre ele, cara. Era uma figura muito interessante, certo? Muito, muito interessante mesmo, tá certo? Gente, vê só. Em resumo, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá certo? Eu vou deixar o exercício para vocês fazerem. Eu imagino que entre essa semana e a próxima, as questões do aplicativo devem estar se resolvendo, tá bom? Então dá para a gente dinamizar melhor. Eu senti somente aqui, né? No caso, o Ô, Evandro, ou Wendel nem Lucas. Oi? por que mudou de aplicativo? É porque esse aplicativo ele não limita o tempo, né? O Zoom ele limitava, né? O Zoom quando tava chegando perto de 40 minutos, a gente tem que sair e tentar entrar de novo, né? Não, Nicolas, não tem não, cara, como eu atender teu pedido, tá certo? Viu? Se você tivesse pedido assim, faço mais alguns, eu dava um jeito, tá? Mas deixar sem exercício não tem como não, velho. Tá certo? Então, assim, gente, pouquinha coisa, mas vocês observam que meus exercícios são pequenos, tá certo? São só 3 questões para terem ideia, tá bom? Eu vou deixar aqui, daqui Ô, a pouco. professor, vai- é Oi? pequeno, só 3 questões, mas são as questões, né? Não, não, é pequenininho. Muito menor do que aquela da semana passada, tá certo? Então, ó, página 81, marca aí, por favor. Página 81 e página 82, questões 1, 2 e 3, tá certo? Uhum. 81 e 82, questões 1, 2 e 3, tá bom? Gente, ó, lembrando o seguinte, quando tá lá na plataforma, vocês mandem a foto ou o texto lá pelo comentário particular, tá certo? Se estiver, se vocês fizeram o exercício agora e não estiver na plataforma ainda, espera um pouquinho, tá certo? Como já tá feito no livro, quando for depois, quando eu jogo o link para a plataforma, vocês mandam, tá certo? Não precisa. Professor, já tá pronto, isso aqui lá por conta que, né, a gente tá resolvendo essas questões desses aplicativos hoje. Até a videoconferência vai demorar um pouquinho para ir pro YouTube hoje, tá certo? Mas assim, aguarda lá um pouquinho, que daqui a pouco tá na plataforma, tá certo? Se não tiver, mas aí vocês já vão fazendo. É bem pouquinha coisa, façam logo para não acumular, tá certo? A gente continua vendo a história dos povos indígenas, inclusive em geografia, tá bom? Mas vão fazendo, tá certo? Alguma dúvida, gente, sobre o que nós estudamos hoje? E vão assistir, certo? Depois alguma coisa, vão ler alguma coisa sobre Leonardo da Vinci. Vocês vão ver que era uma figura bem interessante, tá Ô, bom? professor, é, no YouTube tem algum professor de História e Geografia que é bom, que explica bem? Fora eu, Eu senhor sabia que sabe. você ia dizer isso. olha, tem um canal de história chamado Se Liga Nessa História. Tem também uma professora chamada Débora Aladim, de História, que é muito boa as aulas dela. Tá entendendo? Ela tem um tonzinho de voz, que tem a língua meio presa, mas aí dá pra você compreender direitinho. Ela dá uma aula muito legal. E de Geografia tem um professor chamado Luciano. Ah, meu Deus, não tô lembrando agora. Não sei se é Luciano Paz o nome dele, uma coisa assim. Eu vou ver direitinho. Depois eu dou os toques aí pra vocês. Tá certo? Mas eu sou melhor ainda. Podem ficar tranquilos. Viu?
A gente fala a mesma linguagem. Mas tem. E qualquer coisa, Thalita, você pode fazer o seguinte: se não tiver nenhum professor especificamente, você joga o assunto. Aula sobre renascimento. Aí vai abrir uma série. Mas aí eu recomendo em história, né? Geografia, como não é muito minha área, eu não me aprofundei muito. Mas em história tem o canal Se Liga Nessa História e tem o canal de Débora Aladim. Tá certo? O de Débora Aladim eu acho ainda melhor. Né? Se Liga Nessa História é um canal bom, mas o cara é muito doido, velho. Tá entendendo? É muito palhão aquela toda. Já a Débora Aladim, ela explica melhor o assunto, ela foca realmente no assunto, né? Se Liga Nessa História, vocês já assistiram ano passado. Se Eu Liga Nessa assisti História. já aquele homem é doido. Ele inventa Aquele- falar aquelas maquiagens, se veste de múmia, fica Isso, falando. É muito doido ele. Eu eu, assisti eu gosto de fazer. pra continuar aquele É, coisa de Roma. isso, eu acho que para Ele vocês fica fazendo assim, aprender o conteúdo melhor, já quem está nesse sistema de EAD, o Débora Aladim ele é muito bom, tá certo? Agora os vídeos costumam ser longos também, tá entendendo? Se liga nessa história, são vídeos de 10, 12, 13 minutos no máximo. Débora Aladim, os vídeos são mais longos, não tem tanta som artística, é simplesmente ela explicando o assunto, tá entendendo? Ela bota o caderninho assim na frente e vai explicando, vai explicando. E tem também Professor, o canal Buenas Ideias, que é de Eduardo Bueno, sabe? Ele é um canal muito bom também, o de Eduardo Bueno. professor, Ele, essa e, Débora, sim, diz. essa Débora Aladim, ela fez um vídeo. Eu não sei se é essa mesmo que eu tô pensando, que ela fez um vídeo em Istambul mostrando as mulheres como é que é o nome? Jericó, De Jericó, não, que a gente estudou no ano passado. Constantinopla. Ah, não sei, eu sei que ela viaja pra caramba. Constantinopla. Ela viaja muito. E assim, o de Eduardo Bueno é mais pra história do Brasil, tá certo? Ele não pega muito história geral, não, tá certo? Bom, então, por hoje, a gente encerra por aqui. Mas fica essas dicas aí pra vocês. Página 81 e 82, primeira a terceira questão. Tá bom assim? Ok? Então, vou encerrar aqui a gravação agora.